tirar o pouco de tecido que esse dente tem. Tá? Então, num caso de dente jovem, com pouca parede, o nosso trabalho ele é sempre mais químico do que mecânico. É usar muita irrigação, agitar a substância química e pouca ação do instrumento. Tá? Todo dente jovem ele deve ser abordado dessa forma. Então, como a gente tratava esses casos? Descontaminando com substância química, endo-PTC, hipoclorito, clorexidina, independente do tipo de substância química, e aí eu entrava numa sequência de trocas de hidróxido de cálcio. Tá? Esse hidróxido de cálcio ele é capaz de induzir a formação de uma barreira de tecido mineralizado na região apical para que eu pudesse depois, né, selar esse cálcio. Um caso como esse, com abertura apical desse tamanho, às vezes era 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos trocando hidróxido de cálcio. Ou seja, tratamentos longos, de difícil execução. Tá? Mas que funcionavam, hein? Tá? Mas funcionavam. Então, aqui a radiografia inicial. A radiografia agora que vocês vão ver é o dente já em tratamento, preenchido com hidróxido de cálcio. Tá? E observem já a lesão em processo de reparo, indicando que eu consegui tirar o meu inimigo de dentro desse dente. Tá? Então, essas trocas de hidróxido de cálcio, eu não vou insistir muito nessa técnica, porque a gente praticamente não usa mais. Estou contando como era feito isso para vocês. Tá? Claro que ainda pode ser feito, mas o problema dessa técnica é o tempo que demora. Tá? Hoje ninguém quer ficar tratando um paciente, uma criança, 1 ano e meio, 2 anos para concluir um dente. Isso é, né, totalmente, hoje, difícil de ser executado. Tá? Mas, as trocas, com o tempo, essas trocas, né, a presença do hidróxido de cálcio induz a formação de uma barreira de tecido mineralizado. Ó, vendo? Eu sinto agora um stop apical, uma barreira naquele ápice, que me permite agora passar para a etapa de obturação. E é claro que não existe um cone específico desse tamanho para fazer obturação, então existiam algumas técnicas que a gente usava. Aqui vocês estão vendo um cone invertido. Né? A gente pode fabricar um cone. Né? Se você quiser, você pode, com uma lamparina, uma placa de vidro grossa, uma placa de vidro fina, você pode, né, plastificar a gutapérsia, você entrelaça cones secundários, plastifica isso e fabrica o cone do tamanho que você quiser. Isso pode ser feito. Tá? Então, provado o cone, a gente obturou o dente. Professor, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Aquela gutapercha em bastão também daria ou não? Não. A gutapercha em bastão, ela não tem as mesmas propriedades, as mesmas características que a gutapercha que é feita para fazer a obturação. Tá? Então, não é aquela que a gente usa. Você vai fabricar um cone com os próprios cones de gutapercha. Pega lá cones secundários, né? Entrelaça 3 ou 4 e aquece na placa de vidro com a lamparina e você rola os cones, porque esses cones são feitos, né, por rolagem, né? São feitos manualmente. Mas aquela não. Aquela tá não bom, obrigado. Nada. Tá? Então, aí você fala, nossa, né? Ficou lindo. Olha, a lesão desapareceu, eu consegui que se formasse uma barreira, né? Mas a pergunta é, cadê o dente? Né? Eu tenho uma Coca-Cola dentro do dente, né? E praticamente não tenho parede. Tá? Então, este é o grande problema desses casos. Né? Esse tipo de tratamento, ele dá certo, mas o dente permanece frágil. Tá? Se esse paciente sofre um segundo trauma dental, e às vezes nem de grande intensidade, ele vai fraturar e ele pode perder esse dente. Tá? Então, essa é a grande limitação desse tipo de tratamento. Você ficar com um dente frágil, por quê? Porque o dente já não tem parede. Né? Mas ele funciona. Tá? É um tratamento que funciona. A coisa mudou, tá? Quando surgiu para nós o MTA. Né? O MTA, que é o trióxido mineral agregado, ele é um material que é muito parecido com o cimento de construção, com o cimento de Portland, tá?
ele foi proposto, né, na endodontia por Torab Nejat. Esse material começou a ser estudado lá nos anos 93, 94, foram publicados os primeiros trabalhos, mostrando excelentes resultados em termos de selamento, biocompatibilidade e tudo mais. E ele foi lançado comercialmente em 1999. Tá? O MTA, ele mudou a endodontia em vários aspectos, principalmente relacionados a acidentes e complicações endodônticas. Tá? Hoje, o MTA, né, a gente tem, então, aí, 2009, 2019, 22 anos, praticamente, aí, né, de estrada do MTA. E a gente, como especialista, é preciso que a gente domine o uso desse material. Por quê? Porque é um material que você vai usar numa perfuração, é um material que você vai usar numa reabsorção, né, em vários acidentes e complicações. Tá? E este material, ele permitiu que a gente mudasse a abordagem desses casos de risogênese incompleta. Né? Então, ao invés de ficar trocando medicação todo mês, ou depois a cada 3 meses, tá? Vejam, eu começava pela etapa de descontaminação, como sempre vai começar, só que, na ausência de sinais e sintomas, já numa segunda consulta, eu já poderia construir a barreira apical com o MTA. Né? Então, aquelas trocas, né, até que se formasse a barreira, a gente consegue evitar, porque esse material ele permite que você construa essa barreira. Né? Então, a gente tenta preencher aqueles últimos 4 milímetros com o MTA ou, né, algum outro biocerâmico, porque depois do MTA, esse material sofreu, né, melhorias, atualizações. Eu vou mostrar algumas versões desse material que a gente usa hoje no dia a dia. Então, esse foi o primeiro caso que eu fiz com o MTA. Esse caso é de 2000, 2001, não lembro exatamente quando foi. Então, aqui um caso de risogênese incompleta num paciente adulto. Tá? Olha que interessante, né? Você fala, mas como pode um ápice aberto no paciente adulto? Claro, ele sofreu um trauma quando tinha 7, 8 anos, 9. Aquilo ficou, de certa forma, estável e ele apareceu, essa menina apareceu para fazer um clareamento. Né? Quando a gente radiografou, foi diagnosticado a presença da risogênese incompleta. Pior que, como o paciente aqui já é adulto, né, essa troca de hidróxido de cálcio não é tão eficiente no paciente adulto. Por quê? Porque já não tem o mesmo metabolismo de uma criança. Né? Então, foi um caso que a gente selecionou para fazer o primeiro plug apical que nós fizemos, que foi em 2000, 2001, mais ou menos. Então, veja, primeiro sempre o foco na descontaminação, abre muita substância química, pouco instrumento, medica com hidróxido de cálcio. O paciente volta, você vai fazer uma avaliação, se você não tem mais sinais e sintomas, outra coisa importante, eu preciso conseguir secagem dessa área. Tá? O MTA, uma grande vantagem dele é que ele se comporta bem em contato com um pouco de umidade, mas não é um excesso de umidade. Né? Então, você tem que levar um cone de papel até o comprimento e ele não pode vir encharcado, ele tem que vir mais para o seco. Tá? Se você tem essa condição, a gente já pode fazer o plug apical. Né? Então, o paciente voltou, tinha uma condição boa, né? E foi levado lá esse MTA. Né? E o que vocês observam aqui nessa radiografia é o meu primeiro plug de MTA, feito com MTA da Dentsply lá no início dos anos 2000. Tá? Então, veja, eu agora sou capaz de criar essa barreira. Né? Então, isso mudou muito o nosso enfoque nesse tipo de caso. Hoje, praticamente, não se opta mais por ficar trocando hidróxido de cálcio por um ano e meio. Né? A gente prefere optar pela confecção desses plugs com materiais biocerâmicos. Então, essa ainda é uma abordagem atual e que a gente executa no dia a dia em determinadas situações, em determinados casos. Né? Aqui a inicial e depois a final. Né?
Na verdade, esse caso aqui, a gente obturou depois o restante com uma técnica de gutapercha termoplástica. Tá? Aqui, e esse procedimento realmente ele deu muito certo e a gente aplicou ele em uma série de casos com sucesso excelente. Então, sempre focado o quê? Inicialmente na manobra de descontaminação e numa segunda consulta focado sempre agora na confecção deste plug apical. Olha um outro caso aqui de barreira apical, também feito com MTA, né? Então, aqui o processo inicial de descontaminação, né? Preparo, medicação com hidróxido de cálcio. Cuidado, porque o dente muito jovem, vocês usam o hidróxido de cálcio de que forma aí na faculdade, Fabio? Ultracal? Ultracal, Ultracal. Tá? O Ultracal com o sal anestésico e o hidróxido. Isso. Aqui nesses casos de ápice muito aberto, o ultracal não é a melhor opção, tá? Porque ele é muito fluido. Ele vai escoar e não vai fazer um bom preenchimento. Então, quando o dente é muito jovem, a gente prefere manipular uma pasta do hidróxido de cálcio PA, só o pó, com anestésico, né? Numa consistência de pasta de dente e preencher o canal com essa pasta, né? Que você manipula ali na hora com o próprio anestésico. Para dente traumatizado jovem, a gente usa muito mais a pasta do que o próprio ultracal, tá? Porque ele é muito fluido, né? Então, aqui na etapa inicial, aqui, ó, o dente agora, ó, aqui já na radiografia do meio, a confecção do plug apical. Vendo? Obturei lá os últimos 4, 5 milímetros com, nesse caso, o MTA. Desculpa. Tá? Nesse primeiro momento, era comum a gente fazer o plug apical e depois preencher o restante do canal com gutapercha, cimento. Hoje, sinceramente, quando eu faço o plug apical, eu não fico misturando materiais e técnicas. Eu preencho todo o canal, até onde eu desejo, com o MTA ou algum outro biocerâmico. Nesse momento, a gente ainda... né? Aqui, nesse caso, vocês vejam aqui na radiografia da esquerda, como eu tenho na região apical, né, o MTA. No terço médio cervical, eu, né, usei primeiro um cimento, OH+, depois injetei a gutapercha termoplastificada. Hoje não faço mais isso. Tá? Hoje, num caso como esse, eu preencheria toda a extensão do canal até onde eu quero com o MTA ou algum outro biocerâmico, né? Mas com resultados muito bonitos. Tá? Esses casos funcionam muito bem, mas continua, né, com dentes frágeis. Né? O grande problema da técnica continua sendo as paredes finas que esses dentes apresentam. Né? Isso realmente causa para nós um desconforto, preocupados com a ocorrência de um outro trauma dental e essa criança perder esse dente, certo? Né? O MTA, hoje, ele é bem diferente daquele MTA de 1999. Tá? Ele sofreu melhorias porque aquele MTA de 99, ele tinha alguns problemas. Ele podia escurecer, pigmentar o dente. Tá? 2, consistência de trabalho ruim, parecia uma areia de praia molhada. Terceiro problema, tempo de endurecimento inicial maior do que 2 horas e meia. Tá? Mas ele surgiu e a indústria, as pesquisas buscaram melhorar o material e hoje eu tenho versões que não mancham o dente, eu tenho versões que têm uma consistência muito melhor de trabalho e tenho também, né, tempo de presa inicial curto, 15, 20 minutos. Tá? Então, esse material evoluiu nesses 20 e tantos anos de estrada. Então, uma das revoluções foi quando a Angelus começou a fabricar o MTA Repair HP. O MTA Repair HP mudou o radiopacificador, que era quem manchava o dente, né? Mudou o líquido, que passou a ter um plastificante, para que ele pudesse ficar numa consistência melhor. Tá? Então, hoje o material ele é um material muito mais gostoso de ser manipulado. Eu não sei se vocês têm alguma experiência com MTA na graduação, não é muito comum. Né? Geralmente, a gente trabalha mais na especialização para tratar acidentes e complicações. Né? Mas, em breve, quem for aí seguir dentro da endodontia, com certeza terá acesso
ao MTA, o Fábio vê lá que a gente tinha vários casos, né, de acidentes e complicações, é o nosso material ali de escolha para trabalhar. Então, além do material da Ângelos, eu trouxe só os materiais que vendem aqui no Brasil para vocês, né? A Septodonte tem a biodentina, que é um biocerâmico também excelente, serve para qualquer função, assim como serve o MTA. A Ultradente tem o MTA Flow, que também é bastante interessante, um pó líquido que você consegue trabalhar a proporção de pó e líquido para conseguir diferentes consistências, material bem interessante também. Tá? Esse material é nacional, feito lá em Minas Gerais, em Pouso Alegre. Tá? É um biocerâmico desenvolvido aqui no Brasil, assim como a Ângelos, né? A Ângelos é uma empresa nacional, funciona também super bem. Então, essas são as principais opções que a gente tem aqui no Brasil. Hoje em dia, eu trabalho muito com esse material, que é da Ângelos, ele é o Biocerriper. Ele é um biocerâmico que já vem pronto na seringa. Não precisa nenhum tipo de manipulação. Isso facilita muito para a gente. Não tem que espatular, não tem que chegar em consistência nenhuma, ele vem pronto para o uso. Tá? Então, tudo que você fazia com aquele MTA de 99, você faz também com esses materiais mais novos, só que eles não têm aqueles problemas de 99. Tá? A consistência é melhor, eles não mancham o dente, tá? E o tempo de presa inicial ele é reduzido. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, eu fiz esse vídeo quando não tinha sido lançado ainda, para vocês verem mais ou menos o que é usar um biocerâmico pronto. Não, ele vem na seringa para você prontinho. Ó. É simplesmente abrir a seringa, rosquear ali o êmbolo, que é uma rosca, na verdade, esse êmbolo, ó, e o material se apresenta para você prontinho para ser utilizado. Tá? Então, a gente tem dado preferência, sempre que possível, para o biocerâmico já pronto na forma putty, que a gente chama. Essa consistência mais firme, a gente chama de consistência putty, que é o material que você pode condensar. Então, esse é o material que eu tenho utilizado para qualquer situação de acidente e complicação, onde o biocerâmico ele vai ser indicado. Quem produz esse material é a empresa Ângelos, né, que é nacional. Então, veja um caso que eu fiz mais ou menos há um ano e meio atrás, né? Não, tratei também o 21, mas vamos prestar atenção agora no 11. Tá? Dente 11, né? Olha a tomografia dele. Ó. E hoje a tomografia é muito importante para esses casos. Tá? A tomografia colocou a gente no mundo 3D, né? Porque a gente era obrigado a fazer diagnóstico de estruturas anatômicas complexas com uma foto, o que é muito complicado. Né? Então, hoje, a gente usa muito a tomografia para entender como é o dente, entender aonde a lesão está e planejar e entender o prognóstico dos casos. Né? Aqui vocês observam a mortificação pulpar, ó, né? Uma presença de uma rarefação e uma risogênese incompleta. Né? Então, a opção aqui, para esse caso, a opção foi fazer um plug com biocerâmico. Lembrando que a primeira etapa é sempre focada na descontaminação. Né? Aqui vocês estão vendo o dente preenchido com hidróxido de cálcio. Nesse caso, como eu não tinha uma abertura apical muito grande, eu preenchi com ultracal. Tá? Não fiz a pasta, preenchi o dente com ultracal. Aí você espera, geralmente, de 2 a 3 semanas, reavalia o paciente. Se você não tem mais sinais e sintomas, se você consegue uma secagem razoável daquela região, já pode fazer o plug apical. Tá? Se o paciente volta com sinal e sintoma, ou se você não consegue uma boa secagem, repita o procedimento de descontaminação, melhore o procedimento de descontaminação e faça um bom preenchimento com hidróxido de cálcio mais seco. PA com anestésico e faça um bom preenchimento. Não é fácil fazer um bom preenchimento com uma pasta, precisa condensar bem. Tá? Hoje em dia a gente usa, às vezes, microbrush. Você pode esterilizar um microbrush, um fininho, esteriliza ele para te ajudar a empurrar essa pasta para a região apical. Tá? Tá tudo bem aí, Fábio? Desligou a câmera automaticamente.
Acho que é do senhor também, mas eu tô te ouvindo bem. Não fui eu que desliguei, mas não tem problema. Tá dando para ouvir bem? Ah, tá, tô te ouvindo sim. Tá. E a aula tá passando? Tá no slide das duas radiografias agora que você estava falando. Só a sua câmera que tá Deixa eu desligada. ver se volta a câmera, peraí. Agora Pronto, voltou. voltei. Pronto. Aqui, ó, isso é muito importante. Ó. Aqui eu confeccionei o plug apical. Tá? Os primeiros 4 milímetros, eles são muito importantes. Tá? Então, a gente faz a barreira inicial lá de 4 milímetros e radiografa para ver o que está acontecendo. Assim, Alexandre, mas você extravasou um pouco de material. Gente, é comum nesses casos, tá? Porque eu tenho lá uma abertura muito grande. Mas o biocerâmico, o MTA ou qualquer outro biocerâmico, ele tem propriedades para ficar bem aí. Ele é um material que pode ficar aí. Por isso ele deu tão certo, porque ele tem propriedades para ficar e se comportar bem, mesmo que extravasado. Claro que eu não quero extravasar uma quantidade grande, mas é melhor extravasar um pouco do que ficar mal preenchido. Tá? Então, faça o seu plug apical de 4 milímetros e faça um raio-x. Se você perceber que está bem selado esses 4 milímetros, aí você continua o preenchimento. Senão você insista e melhore esse preenchimento inicial, porque aqui está a chave do sucesso. É esse preenchimento desses 4 milímetros, certo? Então, agora você tem aqui, ó, a confecção do nosso plug apical. Então, radiografei, estava ok. Dei continuidade ao preenchimento. Tá? Ficou uma bolinha aqui no meio, ó, que provavelmente não ia causar nenhum problema. A gente não gosta de bolha, né? O odontia não gosta de preenchimentos bem feitos, bem executados, né? Claro que uma bolinha aí provavelmente não ia prejudicar o prognóstico, mas a gente não gosta de bolha, então voltei lá, condensei mais o material até que a bolha desaparecesse, né? A gente tem que sempre buscar um padrão alto nos nossos tratamentos. A gente não pode ficar contente com coisa mais ou menos. Claro que nem tudo fica sempre lindo, maravilhoso, mas a gente tem que tentar sempre fazer o melhor. Se eu acho que dá para melhorar, eu insisto, eu refaço, até eu entregar sempre o meu melhor. Tá? A gente tem que trabalhar sempre dessa forma. Tá? E o caso aqui finalizado, né? Um dente totalmente preenchido com o Biocerriper. Entende que hoje eu não fico misturando mais material? Hoje eu preencho todo o canal com o material biocerâmico. Tá? Então, né, para a gente encerrar essa parte, né, eu estou mostrando para vocês como eram tratados esses casos e como são tratados ainda. Né? Então, esse primeiro caso foi feito com trocas de hidróxido de cálcio e obturação com cone de gutapercha e cimento, né, endodôntico. E esses dois próximos casos, né, o caso do meio, olha que interessante, foi feito com plug e gutapercha no terço médio, e o caso da direita foi feito somente com o material biocerâmico. Hoje, quando vou fazer um plug apical, quando vou fazer um caso como esse, opto por fazer como fiz nesse último caso da direita, preenchendo todo o canal com o biocerâmico. Tá? Tudo isso, gente, é muito lindo e funciona. Tá? Pode ser feito ainda. A questão é a seguinte: eu continuo, né, eu vou ter um dente que tem parede frágil. Né? E isso para a gente é muito complicado, porque uma criança dessa, que tenha 9, 10 anos, esse dente tem que durar mais quantos anos? 80, 90, 100 anos? Né? Uma criança que nasce hoje e tem 10 anos, a expectativa de vida dela é 90 anos, 100 anos, não sei. Né? Então, a gente fica muito preocupado em ter um dente frágil, né? Porque num eventual novo trauma, ela pode perder esse dente. Tá? Então, né, tudo caminhava nesse sentido, até que, né, esse trabalho aqui ele foi publicado em 2004, e esse trabalho chamou muito a atenção da comunidade endodôntica. Olha que interessante esse trabalho, de 2004. Né? O título é Revascularização de um dente permanente jovem e imaturo com, né, doença com lesão apical. Um novo protocolo de tratamento, e colocou lá um ponto de interrogação. Então, olha como Banks e Trope
trataram esse caso. Eles têm um pré-molar aqui, mortificado, ápice aberto, fístula. O que vocês estão vendo aqui nessa radiografia da direita é um cone de gutta-percha para a gente traçar, mapear a fístula, né? Era um caso que provavelmente seria tratado com plug, né, descontaminação primeiro, claro, e depois plug de biocerâmico. Mas esses autores fizeram uma outra proposta para esse caso. Olha o que eles fizeram. Na primeira consulta, eles acessaram o dente, né? Praticamente não instrumentaram com lima, irrigaram bastante com hipoclorito de sódio a 5,25%, que é uma concentração comum de ser utilizada nos Estados Unidos. Depois disso, preencheram o dente com uma pasta com 3 antibióticos, ciprofloxacina, Flagyl, que é metronidazol, e aminociclina, que é um derivado da tetraciclina. Tá? Justamente para quê? Para jogar uma bomba de antibiótico para tentar conseguir uma eficiente descontaminação do dente. Pronto. Selaram o dente e pediram para esse paciente voltar depois de 2 semanas. Na consulta de retorno, o que eles fizeram? Abriram o dente, irrigaram, né? Usaram EDTA, pegaram um instrumento, ultrapassaram o limite, cutucaram o periodonto para conseguir sangramento, né? Deixaram o sangue preencher o canal até praticamente a entrada do canal, né? Sobre este sangue, colocaram um biocerâmico, que no caso foi o MTA, e restauraram o dente com resina. Então, vejam, primeira sessão focada na descontaminação, na segunda sessão, eles cutucaram o periápice para sangrar e preencher o dente com sangue. Tá? Colocaram MTA sobre esse coágulo e restauraram o dente. Olha o que aconteceu. Radiografia inicial. 7 meses depois, a lesão reparou. Isso tem a ver com o sucesso da descontaminação. Até aí, né, nada de muito novo. Agora, observem o terço apical desse dente. Tá? É nítida a formação de algum tecido mineralizado. Né? E você fala, mas caramba, será que este sangue que fica aí dentro, ele é capaz de formar uma nova polpa, um novo tecido? Né? Essa era a questão. Olha que impressionante que é a radiografia de 24 meses desse caso. Né? 2 anos depois, eu tenho um dente, né? Onde nitidamente houve ganho de parede, de estrutura mineralizada, que era o nosso grande ponto fraco. Lembra disso? Né? Eu sabia tratar, eu sei fazer plug apical e fica lindo, fica. Mas a parede fica frágil. Então, Banks e Trope, né, mostraram para a gente que existe um caminho diferente, né, onde pode acontecer o ganho de estrutura mineral. Né? Então, isso realmente foi muito chocante para a gente. Né? Agora, é claro, né, isso não começou em 2004. Esse foi o primeiro trabalho, né, que realmente chamou a atenção, porque ele propunha um protocolo. Né? Você sabe que, né, essas possibilidades elas começaram a ser estudadas, né, nos anos 60 do século passado. Até o Fábio postou, postou lá no Instagram dele, né, fazendo uma propaganda aí para a atividade, né, um trabalho, né, que não, aquele não foi o primeiro trabalho. O primeiro trabalho, né, que depois veio a se tornar a endodontia regenerativa, é esse daqui, ó, que foi publicado por Nygaard Östby em 1961. Tá? Então, perceba que não é algo tão novo assim. Né? Claro que, nesse momento, era algo experimental, que não se tinha um protocolo, mas aqui começou a história da endodontia regenerativa. Tá? Um trabalho muito bacana. Depois, se alguém tiver interesse, eu tenho esse trabalho, posso disponibilizar, eu passo para o Fábio, ele passa para quem tiver interesse. Tá bom? Mas vejam, isso tudo foi evoluindo de uma forma lenta, com alguns relatos, com alguns outros trabalhos. Né? Um trabalho aqui de 1966. Esse trabalho
Eu procurei, não tive acesso a esse periódico, não consegui resgatar esse trabalho, só acabei ficando com o registro aí do título do trabalho, né? Naigaranst, né, continuou estudando isso, né, publicou um trabalho muito interessante. Esse trabalho é de 70, eu estou com minha tela aqui em cima, ó, 71, tá? Tentando entender como o sangue, né, como a permanência de sangue, né, influenciaria no reparo do dente. Então, esses primeiros trabalhos, eles mostravam que se você deixasse sangue, né, nesses primeiros trabalhos, eles não preenchiam todo o canal com sangue, tá? Eles deixavam lá os últimos milímetros, 3, 4 milímetros, com sangue. Depois obturavam com gutapercha. Depois ele tirava o dente, isso que eu não entendo muito bem, porque tirava o dente, como tirava o dente, não me pergunte, né? Mas isso aí, né? E fazia uma análise histológica disso. E o que eles observavam? Que naqueles milímetros finais, onde ficou o sangue, formava um tecido, que parecia muito mais com cemento, osso, e um tecido fibroso, não formava a polpa, né? Então, tudo isso começou a ser entendido, né? Outro trabalho de 78, né? Também trabalhando nesse sentido de deixar uma parte do canal com sangue, né? Esse trabalho aqui é muito bacana, de 2001, tá? Esse trabalho foi feito no Japão, um caso clínico, né? Onde também um dente morto com fístula, né? Evoluiu, olha que evolução linda, né? Gente, olha que legal que era a tomografia dos anos, né, dos anos 2000, né? Olha o tanto que evoluiu a tomografia, né, de 2000 para cá. Essa era uma tomografia, né, lá dos anos 2000. Né? Era uma coisa muito sem definição, ainda mais fascinante já, né? Olha que linda a evolução desse caso, né? Percebam aqui o premolar, o segundo premolar com ápice aberto, lesão, fístula. Olha que coisa linda a evolução desse caso. Ganho, formação radicular, ganho de parede. Tá? Então, isso realmente é muito fascinante. Né? Então, né, a partir de 61, né, com esses relatos que aconteceram nos anos 60, 70, e principalmente a partir dos anos 2000, né, ganhou força, né, ganhou entendimento e muita pesquisa. Esse é um dos assuntos que mais se estuda dentro da endodontia, né, os tratamentos regenerativos. Né? Então, né, e não só, claro que os tratamentos regenerativos a gente estuda na endodontia, mas toda a área médica, né, está preocupada e quer, né, soluções de reparo muito mais conservadoras e que, de preferência, venham do próprio indivíduo. Né? E isso tudo, né, basicamente, a partir das células-tronco. Né? Então, as células-tronco, com certeza, já são uma grande realidade em vários tratamentos e também fazem parte dessa proposta de endodontia regenerativa. Né? Então, quando a gente pensa num tratamento regenerativo, existem aí 3 pilares fundamentais para que isso possa acontecer. Né? Então, a gente fala de células indiferenciadas. Tá? No nosso organismo, a gente, durante toda a nossa vida, permanecem células que, né, em algum momento, dependendo da demanda, ela pode virar qualquer célula daquele tecido, né, daquela. Né? É engraçado porque as células indiferenciadas, as primeiras células, quando ainda somos algumas células, elas podem virar qualquer tecido, qualquer célula, né? No estágio posterior, lembra quando a gente estuda a formação do ser humano, em algum momento a gente vira uma lâmina com 3 camadas. Lembram disso? O ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Né? A partir desse momento, a célula-tronco, ela pode virar, se ela é de mesoderma, ela só pode virar células de origem mesodérmica. Se ela é ectodérmica, ela só pode virar células de origem ectodérmica. Mas mesmo assim, né, elas são capazes de virar qualquer célula do organismo. Então, a gente precisa da célula-tronco, a gente precisa dos fatores de crescimento,
que são as informações que essa célula diferenciada vai receber para saber o que ela tem que virar. Ah, você tem que virar um osteoblasto, você tem que virar fibroblasto, você tem que virar cartilagem, né? Então, a sinalização ela é importante para que você tenha uma diferenciação adequada. E, por último, a gente precisa de scaffold. Scaffold, a tradução é arcabouço, estrutura, né? Então, não adianta só ter a célula e não ter lá uma estrutura para que essa célula se desenvolva. Tá? Então, aqui estão os pilares dos tratamentos regenerativos. Olha que coisa linda. O sangue tem tudo isso aqui, né? O sangue, o nosso sangue tem a célula diferenciada, ele tem o fator de crescimento e tem a capacidade de formar o arcabouço através das plaquetas, né? Olha que coisa maluca. Gente, quando a gente não faz uma exodontia, né? O que fica lá dentro do alvéolo? Não é sangue? Né? Esse sangue vira um coágulo e, com o tempo, forma osso de novo. Né? Porque ali tem célula diferenciada, fator de crescimento e tem arcabouço. Tá? Então, por que não formar uma nova polpa? Né? Esse é o nosso sonho, aprender a fazer uma nova polpa crescer. Será que a gente já sabe? Né? Não sei. Né? Ainda não sabemos, mas não tenho dúvida que a gente vai aprender um dia, né, a formar uma nova polpa dentro do dente. Não sei se vai demorar, quanto tempo vai demorar, mas vai acontecer, vai. Né? Então, a célula-tronco, ela pode ou gerar mais célula-tronco, ou seja, você pode cultivar a célula-tronco. Você pode fazer cultura de célula-tronco. Você pode fazer a célula-tronco se multiplicar. Ou, dependendo do fator de crescimento, ela vai virar algum outro tipo de célula, né, para reparar, para cicatrizar um tecido. Tá? No dente, tem uma área que é muito rica em célula-tronco, né? No dente jovem, em formação, que é a papila apical. Né? A papila apical é extremamente rica em célula-tronco. Tá? E olha que interessante. Às vezes tem dente que já tem características de modificação pulpar, mas a papila apical ainda está viável. Né? Não é porque está morto ali, né, com uma fístula, que não tem mais papila apical. Às vezes ainda tem remanescentes viáveis da papila apical, que para a gente é a melhor situação, porque esse sangramento, quando a gente estimular, esse sangue vem da papila apical, e é um sangue muito rico em célula-tronco. Se você não tiver a papila apical, esse sangramento vai vir do periápice, que também tem célula-tronco, também tem fator de crescimento e também é capaz de formar o arcabouço através das plaquetas, certo? Então, aqui a papila apical, ó, né? Que é uma área extremamente rica em células indiferenciadas. Tá? Então, se no caso que você vai fazer o tratamento regenerativo tiver a papila apical funcionando, é o caso que melhor funciona, porque você vai ter ali uma quantidade muito grande e viável de célula-tronco. Mas, mesmo que não tenha, a gente, né, também segue adiante, né, no tratamento. Tá? Os fatores de crescimento, eu não vou falar muito sobre isso, porque é algo muito específico. Depois, quem quiser também, eu posso mandar algum trabalho para você entender um pouquinho melhor. Basicamente, né, eles são, né, as informações que se ligam às células indiferenciadas para dizer que rumo essa célula tem que tomar. Tá? Isso é o mais importante que você saiba, né? Que aqui são os sinalizadores. Tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver que na dentina tem fatores de crescimento que são muito importantes que eu libere eles no dia que eu vou fazer o sangramento. Depois eu explico isso aqui para vocês. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui tem alguns fatores de crescimento e dizendo o que eles fazem. Alguns induzem a diferenciação em célula vascular, outras em fibroblasto, mas isso é uma parte realmente que, nesse momento, não é fundamental que vocês saibam. Interessante que vocês entendam que precisa, né, naquele meio, ter também os fatores de crescimento e, por último, né, que esse coágulo tem uma estrutura que permita o crescimento celular, que é o que a gente chama de scaffold ou arcabouço. Né? Então, eu preciso da célula-tronco, eu preciso dos fatores de crescimento e eu preciso
né, da plaqueta para formar o scaffold, né? E tudo isso tem no sangue. Olha que coisa, né, linda, né? Então, né, hoje, né, esse caso que eu tratei trocando hidroxicálcio por mais de um ano, hoje eu tentaria, com toda certeza, um tratamento regenerativo para esse dente. Buscando principalmente o quê? O ganho de parede, que é a grande, né, que é o grande benefício que esse tratamento ele pode trazer para a gente, né? Então, isso realmente ganhar estrutura e, de repente, em algumas situações, até acontecer a formação apical. Isso não é sempre que acontece, mas dependendo de como está, a bainha de Hertwig, se você tem mesmo o dente morto e a bainha de Hertwig ainda viável, você pode ter a continuidade da formação apical. Esses casos são muito interessantes. Eles podem ter diversos rumos, né? E a pergunta é, né? Bom, será que esse sangue ele vira uma nova polpa? Né? Esse é o nosso sonho. Mas será que esse sonho já é real? Né? E claro que a ciência, as pesquisas foram atrás dessa resposta. Né? Então, aqui, por exemplo, um trabalho feito em cães. Né? Pegaram dentes jovens de cães com o ápice aberto, fizeram um tratamento regenerativo, depois de um tempo, tiraram o dente, fizeram uma análise histológica para entender qual era o tecido que se formava ali dentro do dente. Tá? E o que eles encontraram? Que aquele tecido que se forma, ele parece muito mais com periodonto do que com polpa. Tá? Então, a parte mineralizada, ela parece muito mais cemento e osso do que dentina. E a parte, né, de tecido parece muito mais com ligamento do que com polpa, mas que há ganho de estrutura mineral, isso realmente há. Né? Então, o caminho mais provável desse sangramento, desse coágulo, é que ele vire um tecido que parece muito mais periodonto do que polpa nesse momento. Tá? Claro que se você tiver resto de polpa, papila apical, até pode formar um tecido com característica pulpar, mas a gente não domina isso. Não tem como controlar, né, que sangue que está vindo ali para dentro do dente. Olha que trabalho interessante, mas triste também. Esse caso aqui, ele foi feito um tratamento regenerativo em molar de uma criança, né? Então, o molarzinho, né, mortificou por causa de cárie, foi feito um tratamento regenerativo que funcionou bem, só que depois a criança fraturou o dente, quebrou o dente. Então, o que o colega fez? Extraiu o dente e fez uma histologia daquele tecido, né? Olha que interessante, né? Em ser humano. E ele observou a mesma coisa, que o tecido, veja, houve formação de estrutura mineral, mas a parte mineral parece muito mais com cemento e osso, e a parte, né, de tecido parece com um ligamento periodontal. Então, como eu disse para vocês, né, existem muitos trabalhos, muitos estudos tentando entender e otimizar e melhorar esse tipo de tratamento. Né? Então, aqui um outro caso, também triste, bonito, mas triste. Foi feito um tratamento regenerativo numa criança. Olha que evolução linda no caso, né? Olha a radiografia da esquerda, o dente mortificado com o ápice aberto. Olha a última radiografia da direita, coisa linda, o ápice formado, ganho de parede. Só que essa criança sofreu um outro acidente e acabou fraturando esse dente. Né? Então, foi feita a exodontia e foi feita a histologia dessa raiz, desse tecido, e essa histologia também mostrou aquilo que eu já comentei. Tecido mineralizado, que parece muito mais com cemento e osso, e uma parte de tecido que é mais fibra de ligamento do que polpa. Tá? Mas o ganho de estrutura, ele acontece. Né? Então, aqui é a conclusão do trabalho, ó, aqui o tecido formado no canal, ele parece com cemento e osso, né? E um tecido fibroso conectivo que lembra o ligamento periodontal. Então, hoje a gente entende muito isso, né? Que provavelmente
o que vai formar ali dentro não é uma polpa, né? Ele é um tecido que parece muito mais com ligamento, mas que traz o benefício que eu quero de ganho de estrutura, né? Então, você pode falar, Ale, mas isso daqui é um sonho, isso daqui é feito só nas faculdades, isso aqui é feito só na pós-graduação. Não, né? Isso daqui é um procedimento que já tem protocolo, já tem entendimento da Associação Americana de Endodontia, já tem entendimento e protocolo da Associação Europeia de Endodontia. Tá? Então, isso daqui é uma alternativa de tratamento que faz parte já do nosso dia a dia, né? Desde que você entenda e domine esse procedimento. Precisa entender, né? Estudar, entender como tem que ser feito, tá? Mas existe protocolo. Então, quando você estiver estudando esse assunto, você pode encontrar trabalhos que falam revascularização pulpar, revitalização pulpar, regeneração pulpar, né? Ou procedimentos de endodontia regenerativa. Então, estão falando da mesma coisa. O que é mais comum usar hoje é endodontia regenerativa, mas você pode encontrar essas outras nomenclaturas em outros trabalhos que se tratam exatamente do mesmo procedimento. Tá? Então, hoje, né, uma boa definição de endodontia regenerativa está aqui, ó, né? São procedimentos, né, baseados né, em procedimentos biológicos, né, que visam repor estruturas danificadas, incluindo dentina, estruturas da raiz, né, com as próprias células, né, ou seja, você vai usar o próprio tecido, tratamentos biológicos para repor o que você perdeu, em termos de estrutura e também de tecido pulpar. É uma boa definição para endodontia regenerativa. Vejam esse caso que nós fizemos num curso de pós-graduação. Tá? O paciente chegou, dente jovem, ápice aberto e rarefação óssea. Lembra? Primeiro foco sempre na descontaminação, que é o que foi feito na primeira sessão, né? Abriu, instrumentou e medicou com hidróxido de cálcio. Depois de 14 dias, o paciente volta e a gente fez o quê? A indução lá do sangramento. Daqui a pouquinho eu passo o protocolo para vocês. Tá? Então, a terceira radiografia que vocês observam, o dente está preenchido com sangue, né? Aqui vocês observam, né? Dá para ver a minha setinha mexendo na tela? Dá para ver a setinha? Dá sim, professor. Dá sim. Aqui vocês observam MTA e aqui o dente restaurado com ionômero de vidro. Tá? Vejam, encheu com sangue não é para ficar mexendo mais. Tá? É só controlar. Aqui um controle no mês 10, mês 12. Olha que interessante a imagem, né, de controle. Tá? Eu já vejo a lesão regredindo e a formação de alguma estrutura aqui na região apical. Tá? Então, provavelmente está formando lá o nosso tecido, né, que parece muito mais com o ligamento. Né? Então, olha que interessante. Né? Então, a gente tem trabalhos também que comparam, né, as propostas antigas, né, de troca de hidróxido de cálcio ou plug com a endodontia regenerativa. Né? E é muito interessante esse trabalho. Né? Olha, aqui tem vários casos que vocês observam evoluções lindas aí, de ganho de estrutura, de ganho de parede. Né? Aqui você observa casos feitos com plug apical, que funcionam bem também. Né? E olha aonde está a grande diferença das duas propostas, provada por esse trabalho. Né? Se vocês observarem essa tabela, olha lá. Né? Foram tratados 69 casos com técnicas regenerativas e 34 casos com técnicas de apificação. Assintomáticos, 100% nos dois grupos, certo? As lesões regrediram 100% nos dois grupos. Tá? A diferença está aqui, ó. Olha lá. Ganho de comprimento de raiz. Na regenerativa, aconteceu em 80% dos casos. 26% na apificação. Porque, lembra, se ficar a bainha de Hertwig,
pode ter formação apical, hein? Mesmo no dente morto. Olha que coisa maluca, né? Agora, aqui está a grande beleza, ó. Tá vendo? Ganho de espessura de parede. Técnicas regenerativas em 80% dos casos. Técnica de apificação, 0. Né? Porque não tem como ganhar parede se eu preencho o dente com material. Né? Aqui está a grande diferença. Tá? A grande beleza do tratamento. Então, hoje, né, quanto mais jovem o dente, né, quanto, né, no estágio, né, lá nos estágios de Nolan, né, quanto mais precoce o dente, mais indicado está você tentar fazer um tratamento regenerativo. Tá? Então, quanto mais aberto, quanto mais jovem o dente, esse é o caso que eu sempre vou tentar fazer um tratamento regenerativo. Tá? Se você tem já um dente com ápice mais bem formado, com parede, eu posso optar também pelo plug de biocerâmico, que também funciona. Agora, quanto menos parede, quanto mais aberto, mais eu vou tentar fazer um tratamento regenerativo. Então, agora... Oi, pode falar. Esse tratamento também é indicado para paciente já adulto ou não? Ótima pergunta, né? Ele também é indicado, tá? Só que a gente tem muito mais trabalho com paciente jovem do que com adulto, tá? Por quê? Porque o metabolismo do jovem, né? Primeiro, ele tem mais célula-tronco, né? Então tende a acontecer de uma forma melhor quanto mais jovem for o paciente. Mas ele pode ser tentado também, tá? Porque eu guardei uma surpresa para o final, para vocês, né? Então tá. Eu vou responder a sua pergunta de uma forma com alguns trabalhos, mais final, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Se você ainda ficar em dúvida, refaz a pergunta no final, por favor, tá bom? Ok. Tá? Então, aqui eu vou passar para vocês o protocolo da Associação Americana de Endodontia, que é muito parecido com o protocolo da Associação Europeia. Os protocolos são muito parecidos, tá? Vamos aqui colocar em português para vocês poderem acompanhar de uma forma mais fácil. Então, gente, a primeira consulta... Peraí, eu tenho até 8h30, né, Fabio? Isso, professor. Tá, porque eu sou um cara que odeio atrapalhar o professor que vem depois, né? Porque é muito chato. Se está combinado até 8h30, é até 8h30 que a gente vai falar. Vamos embora, né? Então, a primeira consulta, ela é sempre focada na descontaminação. Então, olha lá. Anestesia, isola, abre o dente. Oi. Só te cortando um minuto. Pode ficar à vontade. A próxima aula ela vai ser aberta em outra sala. Aqui você pode ficar tranquilo. Não, mas de repente quem quer assistir outro curso, quer jantar, não, vamos tentar manter o horário aí, né? Se precisar ficar um pouquinho mais, a gente fica, não tem problema, tá bom? Tá bom, que a galera tá adorando aqui que eu tô vendo. Que bom, vamos lá, né? Então, vejam, primeira sessão focada sempre na descontaminação, correto? Então, eu vou abrir, anestesiar, isolar, abrir, tá? E vou usar muito a substância química, né? Claro que tem que tomar cuidado para não extravasar, porque é ápice aberto, então calibra a agulha, sempre irriga com a agulha em movimento, irriga e aspira ao mesmo tempo para não acontecer nenhum tipo de acidente, tá? Veja, no protocolo não se usa mais hipoclorito a 5%. No protocolo, hipoclorito a, no máximo, 2,5%. Tá? Então, você vai usar o quê? 20 ml durante 5 minutos de irrigação, para dar tempo da substância química agir. Tá? Então, veja, não instrumente muito o dente. Né? Se você quiser pegar uma lima e ficar tocando na parede, pode, porque ajuda na descontaminação, mas não instrumente o dente. Tá? Posso usar uma Easy Clean? Pode. Posso agitar com ultrassom? Pode. Tá? Isso ajuda. Tá? Então, feita a descontaminação com substância química... Professor, oi. Desculpe interromper. Eu queria saber... Tranquilo. Tá bom, obrigado. Eu queria saber por que você usa hipoclorito 5% lá nos Estados Unidos e aqui 2,5%? Veja, o hipoclorito a 5,5% ou a 6%, tá? Ele é mais eficiente, tá? Ele age mais rápido, excelente, só que ele é mais citotóxico. Tá? Então, se acontecer um acidente de extravasamento de hipoclorito, a 6%, as consequências são mais graves do que em concentrações mais baixas. Entendeu? Entendi. E nesse caso também, tá? Há uma preocupação
que você usar hipoclorito muito concentrado possa danificar a papila apical se ela estiver presente, entendeu? Então, é mais por segurança e por preservação daquela papila apical se ela estiver presente. Bom, ficou claro, Damião? Ficou sim, professor. Obrigado. Nada. Tá? Então, depois eu vou utilizar o EDTA, 20 ml, né? E depois mais 20 ml de soro fisiológico. Tá? Então, é muita química e pouca instrumentação, pouca mecânica. Depois eu seco isso e vou preencher agora com a medicação. No protocolo, ele fala que você pode usar tanto hidróxido de cálcio como a pasta triantibiótico. Então, a gente usa o hidróxido de cálcio. Por quê? Porque a gente está acostumado a usar hidróxido de cálcio. Eu já tenho bastante trabalho que embasa eu usar sempre o hidróxido de cálcio. Não tem necessidade de ficar usando a pasta triantibiótico. Tá? Quem quiser usar, pode, mas não é necessário. A gente tem bastante trabalho que já dá essa segurança para a gente. Né? Aqui um trabalho, olha que interessante. 20 casos de tratamento regenerativo que a medicação foi hidróxido de cálcio. Vem? Ó, 20 casos, todos medicados com hidróxido de cálcio. Tá? Olha a resposta. Todas as lesões regrediram. Ganho de parede, né? Em alguns dentes muito, outros dentes alguma coisa, né? Formação apical. Então, veja, pode ficar usar o hidróxido de cálcio. E a vantagem, né? Poucas alterações cromáticas. Quando você usa a pasta triantibiótica, é mais comum ter alteração cromática na coroa, por causa da aminociclina. Tá? Então, por isso também a gente não usa mais a pasta. Pode usar, mas a gente não precisa usar a pasta. Tá? Aqui alguns casos desse trabalho, mostrando a evolução dos casos quando foi utilizado o hidróxido de cálcio como medicação. Né? E tem também alguns trabalhos que falam que a pasta pode, de certa forma, diminuir a dureza da dentina. Então, vejam, né? Somado, né, o seu domínio do hidróxido de cálcio, mas algum risco da pasta, a gente opta hoje por medicar sempre com hidróxido de cálcio. Tá? Preencheu bem, sela o dente, certo? Então, primeira sessão, enfoque na descontaminação. Espera de 2 a 4 semanas, o paciente retorna para a segunda consulta. Eu vou fazer o quê? Uma reavaliação. Então, vamos lá. Tinha fístula? Sumiu? Ótimo. Tinha sinal e sintoma? Edema? Sumiu? Ótimo. Tá? Continua com exudar, continua com fístula, continua com edema? Pro, pode voltar no slide anterior, por favor? Obrigada. Sim, de nada. Né? Se o paciente volta e ele ainda tem sinais e sintomas, eu não posso ir adiante. Eu tenho que repetir e incrementar, talvez, as manobras de descontaminação. Uma coisa que a gente usa muito hoje em dia é terapia fotodinâmica. Você falou que teve aula de fotodinâmica, né? É um caso bacana para você tentar fazer a terapia fotodinâmica, para auxiliar na tua descontaminação. Muito legal. Tá? Posso passar? Pode, obrigada. Nada, tá? Então, se o paciente voltar na segunda consulta e tiver sinal e sintoma exudato, não é o dia para fazer, né, o sangramento, tá? Se ele volta sem sinal e sintoma, aí você vai adiante. Então, anestesia. Alguns autores recomendam, nesse dia, você usar um anestésico sem vasoconstritor, tá? Por quê? Porque se você usar o vasoconstritor, pode ser mais difícil conseguir o sangramento, né? Então, eu diria para você que o mais difícil de tudo isso é conseguir esse sangramento. Porque quando a gente quer que sangre, adivinha o que acontece? O negócio não quer sangrar, né? Então, é interessante usar esse anestésico sem vaso? Sim. Só que, às vezes, na hora que você vai ultrapassar o periápice, a criança sente dor, sente desconforto, o que fica, né, ruim para a sessão. Mas, se você puder usar o anestésico sem vaso, a chance de conseguir o sangramento ela é maior. Tá? Nesse dia, é muito importante essa irrigação com o EDTA. Tá?
tem trabalhos que mostram, né, que o EDTA tem uma ação importante na manutenção, né, das células-tronco, e principalmente porque, quando você usa o EDTA, você libera fatores de crescimento que estão na dentina. Lembra dos fatores do crescimento que são importantes para a diferenciação da célula diferenciada? O EDTA libera da dentina fatores de crescimento que vão ajudar nessa diferenciação. Então, é muito importante essa irrigação do EDTA. Tá? Depois você seca o canal e agora você vai ultrapassar com uma lima, você vai cutucar o periápice para estimular o sangramento. Tá? Então, você vai lá e cutuca o periápice, visando a obtenção do sangramento. Tá? Se conseguir o sangramento, deixa o sangue encher o canal até praticamente a junção, né, esmalte, ali até onde vai a junção do esmalte com cemento, onde termina a coroa do dente. Aguarda ali mais ou menos 5, 6, 7 minutos para começar a formação do coágulo. Sobre este coágulo, você coloca um pedacinho de membrana de colágeno. Tá? Essa membrana que a gente usa em cirurgia, que parece um paninho, uma toalhinha. Tá? Sobre a membrana, a função da membrana é somente servir de base para o MTA, porque não é fácil colocar MTA em cima do coágulo, é bem complicado. Tá? Então, a membrana é para te ajudar nessa manobra. Coloca lá algum biocerâmico sobre a membrana e restaura o dente. Tá? Acompanharam aqui o protocolo? Tá? Segundo dia, focado no EDTA para liberar fator de crescimento e na obtenção do sangramento para a formação do coágulo. Certo? Posso ir adiante? Pode, Tá? obrigada. Legal. Bom, olha que caso lindo que nós fizemos nesse molar com a técnica que eu acabei de apresentar para vocês aqui. Né? Olha lá. Um dente, um jovem, uma criança, mortificado pelo avanço da cárie. Né? Ápice aberto, polpa morta. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, gente, é tratamento de dente de ápice aberto, polpa mortificada. Por enquanto, é o que eu disse, não é isso? Olha lá como foi feito. Primeira sessão, focada na descontaminação, abre muita substância química, preenche com, né, hidróxido de cálcio. Nesse caso, a gente usou a pasta triantibiótica, não usamos o hidróxido de cálcio. Tá? Que na época a gente achou melhor usar a pasta triantibiótica. Tá? Então, ó, chegou, descontaminou. Aqui, ó, nessa radiografia de outubro, vocês já estão vendo, né, o dente com, né, preenchido com o sangramento. Né? Então, o paciente voltou, irrigamos com a EDTA, tiramos lá a pasta antibiótica, ultrapassamos a lima, encheu o canal com sangue. O que vocês estão vendo aqui, ó, na entrada do canal, já é o nosso material biocerâmico. No molar, não é tão difícil colocar o biocerâmico, talvez nem precise colocar a membrana, pode colocar direto na entradinha do canal, é mais fácil. Tá? Olha a evolução nesse caso. Mês 11, vocês já observam a lesão regredindo, talvez alguma alteração nas raízes mesiais. Né? Olha, em fevereiro de 2018, como a gente já vê nitidamente a formação das raízes, a formação de parede no dente. Né? Então, aqui é o inicial, 2018. Olha um controle de 2019. Praticamente o dente completamente formado. Né? Com lá a raiz totalmente formada. Né? Isso realmente é um tratamento muito, 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 muito bacana, que tem uma chance alta de dar certo e um prognóstico muito bacana. Né? Então, quando você propõe um tipo de tratamento como esse, quais que são os nossos objetivos? Né? Primeiro, né, tirar o dente da situação de doença, trazer o dente para uma situação de cura através da ausência de sinais e sintomas. Além disso, o que eu quero e desejo muito é que esse dente ganhe estrutura, ganhe espessura e, se possível, termine a formação da raiz. E ainda há um sonho maior, que é que esse dente volte algum dia a responder a um teste de sensibilidade. Isso ainda é um pouco controverso e realmente
Em alguns casos você encontra alguns relatos, mas ainda é algo que a gente não entende muito bem como acontece. Mas o objetivo primário e secundário, é muito comum a gente conseguir alcançar com essa proposta de tratamento, né? Então, vejam, como eu disse, existe muito trabalho, né? E se você quer saber se alguma coisa funciona ou não, você tem que procurar se existe sobre aquele assunto uma revisão sistemática, né? A revisão sistemática são os trabalhos mais importantes que existem. Tá? Por quê? Porque eles fazem uma revisão na literatura, eles pegam os trabalhos mais importantes que foram feitos sobre aquele assunto e junta essas informações, né? Então, eu tenho já revisões sistemáticas sobre esses assuntos, né? Sobre a endodontia regenerativa, né? E eles mostram realmente que é algo, né, muito promissor, mostra que é algo que funciona, que tem um índice de sucesso alto, e, claro, falam também que ainda há um caminho a ser estudado, a ser entendido, a ser buscado, né? Mas já é realidade, isso daqui não é sonho, não é... Isso daqui ele é feito no dia a dia de consultório, de quem domina isso. A gente, né, tem essa alternativa, especialmente no dente muito jovem, como a primeira opção hoje em dia, né? Se aparece para mim hoje um dente de muito jovem, ápice muito aberto, pouca parede, é isso que eu vou fazer no consultório, tá? Não é fazer plug no dente muito jovem, é tentar ganhar estrutura, tá? Olha que coisa maluca para onde as coisas estão indo, né? Agora, estou chegando aqui no nosso finalzinho, eu preparei para vocês realmente 1 hora e pouquinho de material para ficar dentro do que a gente combinou, né? Olha o que estão fazendo, né? Esse trabalho é muito lindo, né? Eles pegam um caso como esse, só que em vez de você fazer simplesmente o sangramento, eles fazem o quê? Eles pegam o canino descido da criança, tiram a polpa, porque é um dente onde você tem o quê? Células-tronco da polpa, cultivam essas células-tronco, tá? E em vez de simplesmente induzir o sangramento, eles junto injetam essas células-tronco que eles cultivam do canino. Olha como a coisa está, né, chegando num nível assim muito legal, né? E com resultados muito bacanas. Realmente você ter desenvolvimento do dente. Olha que coisa linda, né? Aqui em cima vocês têm um caso que foi feita essa técnica, ápice aberto, lesão. Olha a evolução do caso, que lindo, em 12 meses, né? Reparo da lesão e formação da raiz, fechamento apical, né? Já no caso de controle, onde você fez o plug apical, realmente não tem como ter ganho de estrutura, né? Então, eles estão injetando célula-tronco cultivada do próprio indivíduo, hein? Eles pegam o canino, a polpa do canino descido e usam essas células-tronco. Então, vejam que isso tudo está sendo muito estudado, né? Aqui, vários casos, olha que evoluções lindas, né, do mesmo trabalho, inicial, 12 meses, 24 meses, olha a formação da raiz, que coisa linda, são trabalhos muito bacanas. Tá? Então, claro que aqui é uma técnica mais elaborada, né, que precisa de uma cultura celular, é algo ainda muito mais... isso aqui ainda não a gente não faz no dia a dia, mas é um caminho, né, que a gente pode, de alguma forma, seguir. Tá? Agora foi o que a colega perguntou, um pouco diferente do que você tinha perguntado. Quem que perguntou sobre o paciente adulto? Foi eu, professora Ingrid. Viu, Ingrid? Olha que interessante esse trabalho, hein? Em 2019, né, foram publicados os primeiros trabalhos que propõem essa técnica para dente de ápice fechado, adulto. Tá? Olha a pergunta que você me fez. Tá? Olha o título desse trabalho, gente. Né? Tratamentos, né, endodônticos regenerativos em dentes mortos maduros. Né? Então, já tem gente estudando, né, ao invés de você fazer, né, a obturação do canal, como a gente faz em dente de ápice fechado, você preencher com sangue. Já tem 4 trabalhos assim bons feitos em pacientes que mostram que essa pode ser uma alternativa de tratamento. Veja,
não é protocolo ainda, né? O protocolo para esses casos ainda é técnica de gutapercha, cimento, mas, né, há um caminho a se seguir que começou a ser trilhado em 2019, tá? Então, você vê, nesse trabalho, eles trataram 20 pacientes, né, dentes ápice fechado com lesão, 20 trataram com técnica convencional e 26 com uma técnica regenerativa. E o sucesso, ó, tá vendo? 80% para a técnica convencional e 92% para a técnica regenerativa. Olha que coisa maluca, né? Então, olha lá, olha a conclusão desse trabalho, né? A endodontia regenerativa tem, né, um grande potencial para ser usada também no tratamento de dentes com ápice fechado, dentes maduros, né? Olha que interessante, viu? Respondi sua pergunta, Ingrid? Respondeu sim, Pro, obrigado. Nada. Ah? Olha a coisa linda, hein? Uma revisão sistemática sobre o tratamento desses dentes maduros com procedimentos regenerativos. Olha quando foi publicado isso aí. Fresquinho, hein? Ó, desse ano, meio do ano, tá? E olha a conclusão, né? Dizendo que, né, é uma alternativa já viável para o tratamento desses dentes, né, com lesão. Olha que coisa maluca. Por isso que eu digo, né? Pode ser que a endodontia mude, né? Ela está mudando, né? E esse é um dos caminhos da mudança. Tá? Pode ser que ela não vai desaparecer, por enquanto, espero que não, né? Tenho 2 filhos na escola, né, Fábio? Preciso pagar muita escola ainda, e sem endodontia vai ficar difícil, vou ter que arrumar outra coisa para fazer, né? Mas que ela vai mudar, isso eu não tenho a menor dúvida, e esse é um grande caminho que a endodontia ela vai tomar, tá? Então, ó, que horas são? Meu, 8h30. 8h30, professor. Mais pontual do que isso, impossível, né? Mas eu quero deixar um espaço, primeiro, para agradecer aqui de forma pública as pessoas que trabalham conosco, né? O Fábio conhece boa parte desse pessoal, né? Sim. Tudo fera da endodontia, né, Fabião? Fera, aprende muita coisa aí com essa equipe aí, até com os É, alunos. A endodontia regenerativa eu acompanhei o Lucas na primeira e segunda consulta, se eu não me engano, com ele. Legal, é um né? tema... Aquele molarzinho do menino, né? Do rapazinho. Já tem um tempo, já tem acho que uns 2 meses atrás. Mas acho que mais uns 2 meses a gente faz o controle desse caso, né? Então, Ô, Pro, não, para não perder a oportunidade, tu já pode abrir aí umas bolsas aí para os pobres aqui, porque a coisa não tá fácil, entendeu? claro, menina, mas, meu, a gente faz o que for possível para ajudar. Nossa, né? Vai ser um prazer. Só tinha que ser ela. Só tem ela com esse sotaque dela. O professor, o professor, quando perguntou para mim, eu fiz o convite para ele para fazer a apresentação. Eu perguntei para ele assim, escolhe um tema, o senhor. Ele falou, escolhe você. Eu falei, então eu quero endodontia regenerativa. Se o tema não foi bom, foi culpa do Fábio, viu? Eu só tentei fazer a minha parte, viu? Não, excelente. Pro. Que show de aula. Obrigada, meia. Eu queria, né, agradecer publicamente aqui as pessoas que trabalham comigo, né? Elas são pessoas realmente que gostam da endodontia, gostam de ensinar. Para mim é um prazer muito grande estar com essas pessoas no meu dia a dia de trabalho e com os alunos, né? Eu realmente adoro ser professor, né? Eu realmente amo de paixão essa profissão, né? Tanto de endodontista, dentista, como professor, tá? Se vocês olharem bem nessa foto de cima, que tem esse monte de gente, tem meus 2 filhos aqui, ó. Estão vendo 2 moleques aqui, ó, infiltrado, ó? Os futuros endodontistas, professor. Não, coitados, não. Não quero isso para eles, não, pô. Deixa só o pai. Tá bom? Deixa o Instagram aí, professor, para o pessoal que quiser fazer um curso. Por favor, ó, pessoal, ó, me sigam. Alexandre Bezerra, _ endodontia, porque o nosso outro Instagram, sigam também, que é o Endocursos, que lá é a minha escola de cursos, tá? Quem quiser fazer um curso lá de imersão, ó, faz o seguinte, ó, quem que pediu desconto aí?
Foi a Ana ou Arla? Meu filho, arrocha um desconto aí bem gostoso pra gente ir, todo mundo. Menina, faz o seguinte, ó. Fala lá que você assistiu Fala o pra ela abrir a congresso. tela aí. Cadê a Abre a Ana? tela aí, Anuarla. Mostra seu rosto aí pra todo mundo. Fala, menina. A mostrada. A mostrada. Olha lá aí, olha lá aí. Mostrada. Que Ó, menina, faz saudade, o seguinte, amiga. ó. Se você quiser fazer um curso nosso lá, quem falar que assistiu a palestra aqui do congresso, vai ter um desconto bom. Pode falar lá quem foi que você assistiu a palestra. Tá? Pois eu espero mesmo, viu? Que não seja só 5%. Não, 5%, menina, 5% não dá, não, é mais, é bem mais, tá bom? Mas entra no site, vê os cursos, quem quiser, e depois pode falar que você assistiu a palestra aqui da Anhanguera, do Fábio, que vai ter que ter desconto. Se não der desconto, pode me mandar mensagem direto para mim que eu brigo com o pessoal. Pronto, fechou. Tá, ó, então sigam aqui, ó. Peixe, né? Que não perde a oportunidade. Não. Ó, me sigam no Instagram, que eu sigo de volta, e sigam o Endocursos também, que é muito bom pra gente. Vai ser um prazer a gente se encontrar novamente, tá? De preferência presencial, viu? Tá aí, professor. Obrigada. Bom, então, No queria próximo... aproveitar, agradecer, né, mais uma vez o convite, a oportunidade. Para mim, foi 1h30 de muito prazer aqui, me senti super à vontade. Eu amo esse assunto aqui. Esse assunto, para mim, é o mais legal de todos, que eu adoro falar, tá? E estou à disposição agora para quem tiver alguma dúvida, tá? Mas queria agradecer mais uma vez o convite, né? Fábio, obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço. Todo mundo que está aqui, precisando de mim, para qualquer coisa, né, do Tia, estou à disposição, tá bom? Só me mandar mensagem aí no Instagram, ou por e-mail, se eu puder ajudar, de qualquer forma, eu estou à disposição, tá bom? Agora está aberto para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, gente. Professor, Pode falar. Tem uns elogios aqui no chat, eu vou ler para o senhor, tá? Obrigado, mas, gente, é para ficar feliz? Vou ficar feliz. Pô. É para ficar feliz. Passear seu ego. Então, leia, menina. A Patrícia Silva Félix escreveu assim: que legal, o coágulo dentro do canal pode ajudar a mineralização do dente novamente. A Vanessa Madruga escreveu: meu Deus do céu, essa aula está tão top, onde dá os likes. A Manuela Silva escreveu assim: gostei dessa informação, não lembro de ter visto isso no Siqueira, embora ele seja extremamente voltado para as questões biológicas. A Rose escreveu assim: linda aula, deixa ele falar. também, muito obrigada. A Sônia, obrigada por compartilhar de maneira tão magnífica esse assunto conosco. A Manuela, top, show. A Vanessa, só aqui pensando em que bolsa vou levar para esse professor. Obrigada. A Isabel perguntou qual é o site para ver os cursos. Tá aqui, ó. www.endocursos.com.br. Os dois não, dois sim. Gente, obrigado pelos elogios. Acho que não mereço tudo isso aí, não, viu? Obrigado. Nossa, show de bola, Pro. Descomplicando a endo aí, viu? Porque a endo, lá na clínica, muitas vezes o pessoal só fica assim, meu Deus do céu, vamos fazer endo, não vamos fazer. Passa pro Fábio, você igual os caras, chama o Fábio, pô. Ele tá bem treinado lá. Pessoal, o Fábio não tem tempo para dar assistência para ninguém na clínica. Ele tá com os pacientes dele já. É porque ele fica vendo muita encrenca de terça-feira lá, coitado. Né? Vi bastante encrenca lá. Professor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. O senhor já fraturou uma lima dentro do canal? Ixi, um monte, menina. Por que ele morreu quando ele fez isso? Nada. Eu expliquei para ele que é a primeira. Sabe quantos anos eu tenho de odontia? A minha especialização eu terminei em 1999. Tem gente que não tinha nem nascido nessa época. Sim. 22 Imagina anos. se eu não fraturei lima já. Gente, a gente sobrevive. Só fratura quem faz, né, professor? Minha mãe nunca fraturou uma lima, não é dentista. Não vai fraturar. Entendeu? Então vai. Mas o professor Alexandre acompanhou meu sofrimento com essa fratura aí. Claro, é doído, a gente sofre, mas a gente aprende. Quando acontece um acidente, a gente tem que sempre tirar o aprendizado, entender por que aconteceu e aprender a evitar. Essa é a lição. A gente aprende muito no acidente mesmo. É triste, a gente sofre, mas
é uma oportunidade ótima de aprender sempre alguma coisa. Bom? Professor, fiquei encantado com a aula, um show de aula, nossa, gente, um prazer enorme. Não tenho nem palavras para poder... Prazer foi meu, gente. Obrigado aí pela presença, né? E precisando de mim, estou à disposição, tá? Me sigam no Instagram aí para dar uma força para a gente, né, Fabio? Isso aí, professor, é isso aí. Pessoal, muito obrigada, professor. Foi eu que agradeço. maravilhoso. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, é a hora. Se não, depois manda no Instagram que eu respondo para vocês, tá bom? Aí elogios no chat. Tá? O Fábio tem meu WhatsApp também. Se alguém precisar, passa meu WhatsApp para eles, viu, Fábio? Vou deixar, passo sim, professor. Bom? Tá bom. Pessoal, então... obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus, se cuidem. E espero encontrá-los aí em algum evento de Endo ou lá na nossa escola. Vai ser um grande prazer, tá bom? Obrigado, professor, mais uma vez.